Olá, tudo bem? Eu me chamo Marcelo Araújo e eu estou aqui hoje para trazer para você um tema chamado Evangelismo através de serviços sociais. Para você que não me conhece, eu me chamo Marcelo Araújo, eu sou pastor, sou missionário, estou aqui em Portugal já há 3 anos, apesar de já conhecer bastante Portugal, já tinha passado por aqui espiando a terra algumas vezes, alguns anos, e eu estou com a minha família toda aqui em Portugal desenvolvendo vários projetos. Hoje nós temos um Instituto de Ajuda Humanitária aqui em Portugal, igualzinho nós temos um no Brasil também, que é chamado de Instituto Resposta, onde nós desenvolvemos ações sociais, de ajuda humanitária para o evangelismo. Nós cremos que Jesus Cristo é a esperança, então nós levamos essa esperança através lá de Mateus 25, tive fome, tive sede, estive preso, estive doente, enfim, nós conseguimos alcançar as pessoas através de ações sociais. E isso fez uma total relevância e muita diferença aqui em Portugal, dentre os europeus, e nós temos conseguido desenvolver alguns trabalhos, algumas oportunidades bem interessantes. A forma de evangelismo na Europa, ela é bem diferente do Brasil e muito diferente da África. É um povo um pouco mais fechado, um povo mais intelectual, um povo que exige um pouco mais de conhecimento da palavra. É um povo que é muito dado à cultura, às artes, à música, aos esportes. Então são áreas de penetração para o evangelismo muito interessante. Eu vou estar trazendo para você aqui algumas coisas, ok? Mas deixa eu falar um pouquinho sobre mim. Olha, lá em 2011, 2012, 2013, 14, 15, 16, nós participamos de todas as tragédias que teve no Brasil, na região serrana do Rio de Janeiro. Nós estávamos presentes lá como instituto, trabalhando, ajudando aquelas pessoas. Nos envolvemos depois com dependência química, depois violência contra a mulher, morador em situação de rua, enfim, temos diversos projetos, inclusive na área prisional para menores infratores, cursos profissionalizantes, moradores de rua, centenas de projetos relacionados a ajudar o próximo. Hoje são 32 projetos funcionando em mais de 10 países. Eu tenho muito orgulho de falar isso para você, porque o evangelismo através da área social é fantástico. Recentemente nós encerramos uma turma dentro do sistema de menores infratores, o sistema educacional lá do Rio de Janeiro, com 24 alunos. E nessa turma nós tivemos 100% de conversão. Olha que fantástico. Então nós aprendemos que a área de social, a área de projetos sociais, ela tem uma relevância para a ajuda humanitária e para levar esperança às pessoas muito, muito grande. E é sobre isso que a gente vai bater um papo. Será que isso funciona na Europa? O que funciona e o que não funciona na Europa nessa área de projetos sociais? Você vai conhecer tudo hoje para que você possa ter aí uma reflexão melhor, do que você pode desenvolver aqui, o que você deve desenvolver aqui ou não. Recentemente eu publiquei um livro chamado A Cruz é para Fora, esse livro aqui, onde ele fala sobre essa área social, essa importância da igreja sair das suas 4 paredes para alcançar a ovelha perdida. A ovelha, teoricamente, a ovelha perdida ela não está dentro do rebanho, ela está fora do rebanho. Então Jesus veio, se não buscar e salvar essa ovelha perdida. Então aqui nesse livro e através dessa videoaula, nós vamos estar vendo como você pode fazer isso aqui na Europa, ok? Como que eu venho trabalhando. Mas antes eu quero destacar aqui alguns números, algumas estatísticas muito importantes para você ter conhecimento sobre essa questão chamada de voluntariado. Olha, eu vou trazer um número dos Estados Unidos, ok? Ah, Marcelo, mas Estados Unidos não fica na Europa. Não, não fica, mas é porque nós não temos esse número aqui e a maior referência de voluntariado do mundo está nos Estados Unidos. 64,5% da população americana servem o seu próprio povo. 64,5 milhões de americanos servem os próprios americanos. Nós estamos falando aí de americanos
que se voluntariam para ajudar os próprios americanos em necessidade. Numa população em torno de 400 a 450 milhões, nós estamos falando um pouco mais aí, de repente, de 15% da população que se dedica a ajudar eles mesmos. Olha que interessante. Existe uma pesquisa que diz que a média de valor hora de um voluntário nos Estados Unidos é de $22,55. Então nós estamos falando que essa força voluntária, ela arrecada 175 bilhões de dólares. Ela tem 175 bilhões de dólares, é o investimento que o voluntário faz para ajudar o outro. Nós não temos muito no Brasil essa ideia de mensurar por horas de voluntário, né, e nem o valor dessa hora para estipular o investimento no voluntariado, mas é uma métrica muito interessante e também é utilizada aqui na Europa. Olha, no mundo existe 1 bilhão de voluntários. Nós estamos falando de uma população de 7,2 bilhões, 1 bilhão, um sétimo da população, ela é voluntária, ou seja, 1 a cada 7 pessoas servem outras pessoas. Desse 1 bilhão de voluntários, 22,5% servem dentro das suas igrejas. E claro que sua maioria de igrejas são as igrejas católicas, seguidas pelas evangélicas e seguidas pelas igrejas islâmicas, pelas mesquitas, né, os templos islâmicos. Olha, o povo islã é um povo altamente servo, ok? Não só doador, porque a doação faz parte dos 5 pilares do Islã, como também serviço voluntariado, ok? Então, ou seja, nós temos aí 22% desse 1 bilhão que serve voltado aí para alcançar o próximo. E por que não esses 22,5 milhões de por cento não estão dentro da sua igreja? Por que eles não estão congregando na sua fé? Olha, fazer o evangelismo através de projetos sociais, nós podemos entender que é o seguinte: você tem diversos públicos aqui para alcançar. Você tem o necessitado que você leva a palavra, você tem o voluntariado que você precisa alcançar, ok? Você edifica a própria igreja com o esforço do voluntário e você comunica para a sociedade que você veio no mundo para ajudar e fazer parte da sociedade. Levar a cruz para fora, ok? Nós não podemos entender apenas que o nosso público do voluntariado, o nosso público da ação social é quem precisa, quem tem necessidade. Não. Nós do Instituto Resposta servimos com diversos voluntários e muitos deles são espíritas, são católicos, são ateus, agnósticos. Então eles servem conosco e nesse ato de servir conosco, eles conhecem Jesus Cristo. Conhecem a nossa razão, a nossa inspiração, o porquê que nós fazemos o que fazemos, ok? Então, assim, você precisa entender que o ato de servir ao próximo, o ato de evangelizar através de projetos sociais, ele é incrível. Ele é uma excelente estratégia. Primeiro que, entre aspas, você está mostrando que você veio ajudar, que você veio cooperar com a crise social que aquele país tem. Ok? Isso gera importância, isso gera valor. O segundo ponto é que você lidar com a dor de todo mundo. Você dá com a dor do necessitado, você se encontra com a dor do voluntário, você se encontra com a dor da liderança, você se encontra com a dor da sociedade, do governo. Então você contribui de uma forma exponencial. Os resultados são fantásticos. Olha, numa turma de 24 menores infratores, 24 se converterem, nós encerramos essa turma semana passada. Então, assim, é um resultado incrivelmente fantástico. Nós temos vários exemplos de moradores em situação de rua que antes moravam nas ruas, foram para o centro de recuperação, se recuperaram, tiveram uma profissão e agora voltam para a sociedade para ajudar a sociedade a tirar outros moradores em situação de rua. Da mesma forma, adictos, mulheres que sofrem violência. Então, projetos sociais para evangelismo têm uma dimensão muito maior que nós podemos imaginar. Talvez as igrejas não estejam ainda aí preparadas para encarar essa mudança, né? Essa ideia de que a igreja precisa ser para fora, parar de fazer eventos para si
e colocar eventos para fora, eventos evangelísticos. Voltando a falar aqui da Europa, né, do evangelismo na Europa. Marcelo, o que a Europa gosta de projetos sociais? O que a Europa precisa de projetos sociais? Quando eu estava no Brasil, eu me preparava para vir aqui para a Europa, né, assistindo os vídeos aí do canal Missões na Europa, eu não tinha encontrado um vídeo que fosse tão objetivo dentro da minha área, que é a área social. Bom, conversei com alguns portugueses no Brasil perguntando: Portugal tem morador em situação de rua? Como eu posso servir os portugueses na ajuda humanitária? E as respostas eram: Portugal não tem morador em situação de rua. Portugal não precisa de ajuda humanitária. Portugal já tem o suficiente. E eu vim para cá com isso na cabeça. Eu falei, não, tem que ter alguma coisa. Então vou trabalhar com a área prisional. Vou trabalhar com a área de violência contra a mulher, que é um índice altíssimo aqui. E vim. Chegando aqui, nós ficamos em torno aqui de uns 20 dias e fomos fazer nossa primeira ação na rua. Quando nós chegamos na rua, nós participamos com um grupo que lá estava, pedimos para nos associar a eles e começamos a fazer os nossos projetos sociais nas ruas. Olha, nós observamos que é o mesmo volume de moradores em situação de rua que tinha no Brasil. Só que a característica do povo de rua é diferente do Brasil. Você encontra nas ruas aqui em Portugal, seja não só em Portugal, como na Itália, Espanha, França, Alemanha. Eu já passei por muitos desses países analisando esse contexto, estudando projetos sociais. Preste bem atenção. Nas ruas em Portugal você encontra muitos portugueses que não estão morando nas ruas, mas estão passando por ali e não se importam de receber uma comida, conversar, bater um papo, trocar uma ideia, ouvir um louvor, aceitam até uma oração. Você tem muito imigrante de diversos países. Olha, projeto social nas ruas, distribuição de comida é uma verdadeira Babel. Você encontra indiano, você encontra português, alemão, italiano, brasileiro, você encontra muita gente. Né? Então, se você fala línguas, você tem a chance ali de se comunicar com um número grande de pessoas. Então, a necessidade da população de rua aqui de Portugal é uma população, em sua maioria, de trânsito e dependentes químicos. Moradores em si, são muito poucos. Mas você encontra aí uma quantidade de dependentes químicos imensa. Pessoas que passam 3, 4, 5 dias nas ruas por conta das drogas, dos seus vícios. Você encontra imigrantes que perderam seus empregos e não têm uma habitação e estão morando nas ruas. Você encontra pessoas que estão transitando do interior para a capital, seja para a área médica, seja para procurar emprego, e estão morando nas ruas. Então, de fato, o número de portugueses, no caso de Portugal, residindo na rua é muito pequeno, mas existe. Então, nesse caso, distribuir comida nas ruas é muito importante. Nesse caso, entregar quentinha é muito importante, mas é diferente do Brasil. Aqui eles gostam bastante de sopa. Aqui eles precisam de um café com um pãozinho. Não basta você levar só a sopa, você tem que levar um café e levar um pão, e levar uma água. Não basta no verão você levar a sopa, não dá certo. Você precisa levar um alimento sólido, o café e o pão. Eles gostam muito também de uma sobremesa, de um docinho. Então, ou seja, tem uma característica toda especial que você precisa ficar de olho, você precisa entender para você desenvolver esse trabalho social. Então, eu vou citar aqui alguns projetos sociais que dão super certo aqui na Europa, ok? Já falei dos moradores em situação de rua, que você pode fazer, apesar de não ter muitos abrigos de acolhimento para moradores em situação de rua. Existem alguns abrigos, alguns polos públicos, ok? Mas polos privados existem muito poucos, muitos poucos. É difícil você, inclusive, fazer uma parceria, porque muitos deles já estão na sua lotação máxima, já estão aí na sua capacidade total e não conseguem receber mais pessoas. Mas não quero te desanimar. Não seja por isso que você não venha fazer o seu trabalho, ok? Então vamos lá. Distribuição de comida para moradores em situação de rua. Trabalho com cuidados e atividades recreativas e sociais com idosos. Esse é o segundo ponto que você pode desenvolver aqui. Aqui não é como o Brasil que você tem um baile dos idosos, lembra disso?
que a gente chegava num determinado dia, acho que era sexta ou sábado, os idosos se reuniam no clube para fazer uma dança, um artesanato. Aqui não existe muito isso, mas é muito importante. A quantidade de idosos na Europa abandonados pelos seus parentes são enormes, principalmente em Portugal. Portugal funciona mais ou menos o seguinte: o jovem se forma na faculdade, ele corre e vai para qualquer país da comunidade europeia para ganhar mais. Portugal tem um dos menores salários mínimos da Europa. Então, o jovem que chega aqui, ele vai ter o mesmo trabalho trabalhando aqui, ganhando menos do que na França, onde o salário mínimo é quase o triplo daqui. Então, assim, vale a pena para ele se formar e partir para um outro país para desenvolver o seu trabalho. Então, os idosos ficam quase que isolados aqui. Para você ter uma ideia, nós começamos um projeto para idosos de reintegração social e familiar através das mídias sociais. Não podemos continuar por conta aí do Covid, mas vamos agora tomar novamente esse projeto após essa pandemia. E esse projeto tem o objetivo de reintegrar os idosos com os seus familiares, com seus netos, com seus sobrinhos, com seus filhos, através das redes sociais. Porque os filhos vão para a França, ficam lá 3, 4 anos e os pais aqui. Tanto é que aqui quem visita os idosos nas casas deles é a PSP, a polícia. A polícia vai mensalmente na casa desses idosos conveniados para fazer visitas, se relacionar com eles e desenvolver os projetos sociais. Então, ou seja, tem uma gama de oportunidade para você trabalhar com cuidados com idosos, visitar os idosos, se relacionar com os idosos. Atividades recreativas com jovens e crianças, principalmente sobre o futebol. O nosso futebol aqui é muito desejado, é muito admirado, e os portugueses, o europeu, adoram o futebol. Então, assim, você precisa, se você quer desenvolver um projeto na área de esporte, desenvolva futebol, capoeira. Capoeira é muito interessante, porque aqui não tem, vale muito a pena ter, e futebol, onde qualquer garotada bater uma bola, eles gostam. Eles conhecem mais de futebol do que nós brasileiros e são apaixonados por futebol. Aqui, quando tem jogo nos estádios, as famílias vão inteiras, vai pai, vai mãe, vai a criança. Então, o futebol, além de unir a família, além de você conseguir alcançar toda a família no projeto, você desenvolve a criança. Então, o futebol é algo interessantíssimo para você trabalhar com crianças. Trabalho e atividade de cursos profissionalizantes em presídios. Aqui não é possível, não é que não seja possível, vamos lá, Marcelo. É muito difícil você conseguir fazer uma capelania prisional, ok? Porque a capelania aqui, ela é autorizada à Igreja Católica. E você tem que fazer isso via Igreja Católica. Ter toda uma certificação através da Igreja Católica, ok? Mas se você entrar com projetos sociais voltados para profissionalizante, recreação, artesanato, leitura, dentro dos presídios, olha, dá super certo. Você consegue entrar, consegue desenvolver o seu projeto. Essa área de profissionalizante dentro dos presídios é muito interessante. E os presídios daqui da Europa é um pouco diferente do Brasil. Aqui tem uma estrutura prisional, aqui eles dão autorização prisional e estrutura para o terceiro setor trabalhar. Essa área de associação de ONGs desenvolver. Então você tem bastante oportunidade para desenvolver essa área prisional. Uma outra área aqui que dá muito certo, que é um problema social da Europa, que se você conseguir trazer um bom trabalho para isso, você vai ter uma relevância incrível, é a área de refugiados. Trabalhar com refugiados é uma área fantástica. Olha, nós temos refugiados, imigrantes de vários países do mundo aqui na Europa. E essa onda onde os povos islâmicos, seja árabes ou não árabes, têm vindo para a Europa, então você tem muito trabalho, também com os brasileiros, ok? Nós temos aqui em Portugal, em média, de 560 mil imigrantes, e esse número cresce em torno de 10 a 15% ao ano. Nós temos entre os imigrantes os brasileiros, que é o maior povo imigrante de Portugal, os indianos, os indonésios, o pessoal da Ucrânia.
nós temos aqui bastante gente para trabalhar. Então, se você tem uma instituição de apoio aos imigrantes, voltado para serviços sociais aos imigrantes, legalização dos imigrantes, acolhimento, suporte médico, suporte de imigração, você vai ter um trabalho fantástico aqui, ok? Você vai ter uma relevância social muito importante para Portugal. Vamos avançar aqui. Eventos ao ar livre, artesanato, gincanas, jogos eletrônicos. Isso aqui é fantástico, pessoal. No verão, o que o governo aqui faz? O governo de Portugal, por exemplo. Eles botam um telão na praça para passar filme e fica assim, ó. Outros usam os teatros de arena para fazer teatro, ou fazer dança, ou fazer uma peça ao ar livre, uma esquete, ou fazer um artesanato na praça, podar um jardim, reformar uma praça. Você pode fazer isso. Isso chama muita atenção. Já pensou? Você colocar um telão de LED numa praça? Claro que isso requer investimento, né? E passar um filme. Eu fui com a minha esposa ver um filme aqui numa praça aqui perto. Fica cheio de gente. O pessoal gosta, curte esse tipo de projeto. Tá bom? Então você poderia estar passando um filme de Jesus, você poderia estar passando um filme bíblico, você poderia estar ali dando uma palavra. É permitido e você consegue essa autorização facilmente. Então, assim, você pode desenvolver um projeto social em relação a isso. Visita assistida por capelões. Vamos lá. Da mesma forma que nós temos a questão da capelania prisional, nós temos também a mesma questão da capelania hospitalar. Não é fácil conseguir fazer capelania dentro dos hospitais. Isso está associado à Igreja Católica, ok? Mas, apesar de ser um país laico, aqui a Igreja Católica é responsável por esse setor. Mas você consegue fazer visitas pontuais. Então, por exemplo, se você investir assim, ó, na minha igreja aqui em Portugal, se alguém tiver hospitalizado, liga para o capelão da nossa igreja que ele vai visitar sob a tua autorização. Então você consegue exercer ali a capelania. E isso viraliza de uma forma que até pessoas que não são da igreja ligam para a igreja pedindo a visita de um capelão. Ó, dá super certo, é fantástico. Um outro trabalho que é uma resposta social na Europa, que se você conseguir trazer e se você desejar ser meu parceiro, nós podemos desenvolver, que é o trabalho de ideação e prevenção ao suicídio. Aqui na Europa, a cada 8 horas em Portugal, uma pessoa comete suicídio. A cada 8 horas. São 4 pessoas por dia só aqui em Portugal. Se você for para a França, Alemanha, Inglaterra, esse número potencializa. Ele é muito maior. O suicídio, ele é algo que tem aterrorizado os europeus. Tem atacado muito aqui. E o governo não tem resposta. Ok? Já tentou-se aprovar uma lei de suicídio induzido, né, onde o autor, a pessoa diz, eu vou me suicidar e aquilo não seja como infração legal, ok? Mas não foi aprovado, graças a Deus, não foi aprovado. Então, assim, mas esse tema tem tem voltado a estar em discussão no plenário. Então, assim, é um tema que qualquer hora pode ser aprovado. Então nós temos muito trabalho aqui. Você vai em estações de metrô, é onde é o maior índice de suicídio são nos metrôs e nas pontes, ok? Então você vai em estação do metrô que tem cruzes, demonstrando o número de pessoas que se suicidaram ali, tá bom? Então assim, é algo que a gente pode trabalhar. Daqueles que tiveram ideação e não morreram e aqueles que desejam cometer o suicídio, né? O pós-suicídio, aquela pessoa que não morreu e a sua família precisa de um tratamento com psicólogos, psiquiatra, um centro de acolhimento, um trabalho de grupo. Isso é fantástico. Nós temos uma linha de pensamento, temos um material, se você desejar, a gente pode compartilhar com você ou nos ajuntar aqui, né? Fazermos uma equipa e atendermos juntos esse povo, ok? De todas essas áreas que eu passei para vocês, elas podem ainda ser remuneradas. Se você abrir aqui uma instituição, uma associação, e você conseguir aqui o direito de receber benefícios por troca de incentivos fiscais, você ainda pode ser remunerado por isso. Ok? Então, assim, tem muita oportunidade para a igreja. Bom, Marcelo, a igreja pode desenvolver um desses projetos sociais? Não, não pode. Igreja aqui é igreja. Okay? Se a igreja quer distribuir comida na rua, a igreja tem que abrir uma outra associação voltada com aquele objetivo de ajuda.
Okay? A igreja em si, ela pode até distribuir na rua comida, mas ela não vai estar legalizada, ela não vai estar autorizada para isso. Ela precisa ter uma associação de amparo para fazer esse tipo de trabalho. A regra aqui é um pouco diferente. Ah, Marcelo, eu posso desenvolver atividades na rua uma vez que eu tenho essa associação? Pode. No objetivo social dela, você vai registrar toda a sua autorização, né, vai registrar o seu objetivo e o governo vai autorizar você fazer isso dentro daquela determinada freguesia onde você está registrado, ok? Agora existe uma coisa muito legal na comunidade europeia que é um portal do voluntariado. Eu vou pedir para botarem aqui embaixo o portal do voluntariado. O que esse portal faz? É um serviço de voluntário europeu. Existem várias ações sociais na Europa inteira, que algumas têm inclusive uma bolsa de ajuda ao voluntário. Então o que você pode fazer? Você pode se cadastrar nesse site e você vai ver lá, reforma do parque tal, reforma do hospital tal, capelania não sei aonde. E aí você se voluntaria para participar daquilo. E você vai participar daquele projeto, é uma forma muito legal. E você ainda pode ser remunerado por aquilo. Existem projetos remunerados. Então, assim, tem grande chance de você desenvolver projetos sociais e serem remunerados para isso. Já pensou? Tem aqui, eu vi um trabalho falando o seguinte, ó, visita ao hospital de asilos. Ao hospital e o asilo. Como é que funciona? O hospital, que não tem voluntariado, ele se cadastra. Então, você que é voluntário, você pode dizer, eu quero ir. E você vai uma vez através desse serviço voluntário europeu e chegando lá, você faz relacionamento com aquele hospital, com aquele asilo e quem sabe você não fica sendo um voluntário daquele hospital, daquele asilo. É uma excelente forma de você conseguir entrar dentro das instituições aqui, porque você entra homologado pela comunidade europeia. Enfim, gente, a Europa tem uma diversidade muito grande de formas de você ter uma prestação de serviço social. É bem diferente do Brasil, mas tem muitas ideias paralelas. Dá para você adaptar alguma coisa. Eu não estou falando para você esquecer o que você aprendeu no Brasil ao vir para cá, não. Mas para que você esteja aberto com o que você aprendeu no Brasil, você poder ter as suas alterações aqui. São modos de servir diferentes. Por exemplo, eu tenho um trailer no Brasil chamado Um Banho da Esperança. Ele anda pela cidade do Rio de Janeiro dando banho em moradores em situação de rua. Banho quentinho, com toalha, corte de cabelo. Ele senta na mesa, janta, escuta um louvor, come, depois faz uma oração, recebe uma palavra. Aqui, isso não funciona. Aqui, esse trailer não tem autorização. Nós não temos lugares para parar ele. E outra coisa, no frio aqui, é um frio tão grande que se o cara tomar um banho quente na rua, quando sair ele vai ter uma hipotermia. Então, não funciona. O governo aqui, por exemplo, na época de frio, ele abre as estações de metro para que os moradores em situação de rua durmam nas estações e não morram congelados. Isso não é só aqui em Portugal, isso é na Europa. Então, tem várias formas, várias frentes de você desenvolver um projeto. O melhor, Marcelo, qual é a melhor frente para que eu possa chegar na Europa e desenvolver um projeto social? Distribuição de comida. Melhor trabalho. Por quê? Além de você ajudar a pessoa da rua, de você pegar o evangelho para ela, você ajudá-la a recuperar a sua vida, né? Reintegrar socialmente familiar, você vai conseguir regimentar assim, ó, voluntários, fora da igreja. Voluntários que não estavam dentro da igreja, que vão se juntar ao projeto para servir o próximo. O europeu é um povo que ama, presta atenção, ama contribuir e ajudar braçalmente com o voluntariado. Ele ama servir o próximo. Ele só precisa de uma oportunidade que você vai gerar essa oportunidade para ele. E aí você vai conseguir fazer o quê? Ter o europeu na sua mão para levar a palavra, para mostrar Jesus. Olha, nós tivemos caso aqui de portugueses que foram servir com projetos sociais que não eram convertidos e conheceram Jesus no campo. Pessoas que agregaram a igreja a partir de projetos sociais. Então, assim, você precisa compreender que a obra social é mais do que ajudar o carente, o necessitado. Também é isso. Mas também impacta a vida da sociedade local e impacta a vida do voluntariado. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Se você tiver alguma dúvida, por favor, mande mensagem pra gente, escreva aí nos comentários,
que nós vamos estar respondendo e vamos ter a certeza de que você vai vir para a Europa fazer um excelente trabalho social, um excelente projeto social que vai impactar a vida de muitas pessoas. Seja você a resposta ao clamor desse povo, que tem buscado soluções sociais que eles não sabem as respostas. Nós também não, mas aquele que está lá em cima pode nos capacitar para isso, pode nos dar essa resposta. Amém? Que a graça de Deus esteja sobre a sua vida. Um beijo, tchau, tchau.